Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conexão ESG. Podcast Conexão ESG é uma parceria com o grupo de advogados Bertol e a Russell Bedford Brasil. Hoje nós vamos trabalhar nesse podcast, apresentado por mim, Jean Carlos Araldi, associado da Russell. Nós vamos trabalhar o tema do ESG com o tema mediação e arbitragem. Hoje nós temos a presença do Rubens José Martins de Abreu Filho, presidente executivo da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, Dr. Márcio Bertoldi Coelho, assessor direto da presidência. Sejam bem-vindos a mais um podcast Márcio e Rubens. Ok, Jean. Muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estarmos aqui para nós conversar sobre a mediação e arbitragem extrajudicial, né? E tentar esclarecer ao seu público, às pessoas que estão nos ouvindo, como funciona, quais é que são as dúvidas que as pessoas têm e como podemos resolver as situações de cada um. Bem-vindo, Márcio. Rubens. Boa tarde a todos, né? Eu estou aqui acompanhando aqui o nosso presidente aqui, né? E tentar esclarecer alguns assuntos aí, alguns pontos aí que para elucidar aqui na nossa conversa. Ok. Então, para nós iniciar o nosso podcast, bem democrático, vou fazer uma pequena apresentação para nós saber os nossos entrevistados de hoje, né? Para os nossos ouvintes também conhecer um pouquinho da mediação e da arbitragem, nada mais útil, né? Que nós começar com a apresentação de vocês. Vamos começar agora com o Márcio, então, a apresentação do Márcio. Eu sou o Márcio Bertoldi Coelho, sou advogado, né? Sou árbitro mediador, né? Da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, né? E agora, há pouco tempo, me tornei o assessor direto do presidente, Dr. Rubens, né? E agora eu vou passar para ele se apresentar. O meu nome é Rubens José Martins de Abreu Filho, sou gaúcho, vim para Florianópolis em 2003, 2004. Hoje eu sou bacharel em Direito, fui professor de Direito também, e também tenho um escritório empresarial no qual eu suporto, né? Onde trabalho na captação de clientes para diversas empresas no país inteiro. Eu tenho um MEI, né, de segmentado de quase mais de 450 milhões de e-mails segmentados para atender as pessoas que querem buscar clientes. Também esse é meu outro trabalho como empresário. Tá? Vamos lá, então. Então, contando um pouco da história pessoal de vocês, vamos iniciar contando a história da Corte, né? Como é que surgiu a Corte, como é que veio essa Corte de Mediação em Santa Catarina. Porque é muito importante os ouvintes entenderem como é que funciona a Corte, como é que foi o histórico, né? Para nós começar a discutir o que é mediação e o que é arbitragem. Bom, a Corte, na realidade, ela foi fundada em 28 de abril de 98. Né? Ela passou, então, através de uma troca, né? Antes era o Tribunal de Mediação e Arbitragem de Florianópolis. Câmara de Tribunal, é o Tribunal de Mediação e Arbitragem de Florianópolis, tá? Depois passou, então, como Tribunal de Mediação e Arbitragem para o Mercosul. E finalizando, se passou, então, para a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, que é até hoje, tá? O foco dela era para fazer o Mercosul, para resolver questões do Mercosul. Daí resolveram trocar o nome e nós estamos, assim, desde 98, com este nome, abrangendo várias arbitragens e mediações, tanto no Estado como fora do Estado, tá? E fora do Estado, vocês têm alguma parceria com outros? Que estados têm parceria? Os estados que nós temos parceria, por exemplo, já fiz diversas mediações em Porto Alegre, em São Paulo, na Bahia. São coisas assim que nos convidam para fazer. Buscam uma corte, porque a corte é uma entidade de Santa Catarina mais antiga na resolução de conflitos, tá? Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Nós temos hoje em torno de 120 associados, né? E são 26 anos trabalhando nisso. É uma história, né? É uma história que nós temos que respeitar, porque é uma história que realmente nossa função maior é desafogar o judiciário. Até para te esclarecer melhor, cada juiz hoje que vai trabalhar, ele sabe que ele tem 30 processos por dia para resolver. Isso estou falando no Brasil, certo? Mais ou menos em torno dessa pesquisa. Eles têm que acompanhar e resolver 600 processos mensais. Então, o que acontece? Seria muito digno e bom para todos se certos processos fossem resolvidos dessa maneira extrajudicial para desafogar o judiciário. Pois um processo, hoje em dia, sai em torno de R$ 2.100. Então, só para entender, nesses 10 anos, as câmeras arbitrais do Estado, somando, tiveram 40 mil processos tirados do judiciário. Isso deu deixou de ser tirado do custo público Desafogou o judiciário e teve ainda não foi usado 70 milhões
nessa situação. É uma forma de otimizar, né? Uma forma de fazer mais rápido o processo, tanto no tempo da morosidade, no custo de investimento da máquina pública. Celeridade, custos, né? Eficiência, né? A retirada desses processos, né? Da discussão do judiciário, do desafogamento, né? Isso é muito importante, né? Então, por isso é que... Só para ter ideia, um processo, vocês já ouviram falar, né? Já ouviram falar com certeza daquelas pessoas que vocês conhecem, que, o meu amigo morreu e está indo o processo dele na justiça. E demorou 10 anos, demorou 8 anos. Um processo hoje na justiça, porque os bons advogados, isso é deles, direito deles, têm que recorrerem, têm que defender o seu cliente. Então, tem vários recursos, né? Então, na arbitragem e na mediação, são pouquíssimos recursos. Na própria arbitragem, depois que o árbitro assina a sentença, não tem quase recurso nenhum. Por quê? Porque a lei não prevê isso. Pela lei 13.129, não prevê recurso. Não tem recurso à arbitragem. Depois que assinou, não tem. A não ser que tenha um erro drástico, né? Mas como nós estamos 26 anos fazendo isso, nós instruímos e sabemos como fazer a sentença, tudo para não ter problema nenhum. Aí a mediação, às vezes, se resolve na hora. As duas pessoas querem resolver um acordo, fazem a mediação, se resolve na hora. A mediação é extrajudicial. Por exemplo, o senhor está com o seu carro, o Márcio bateu no seu carro, o conserto é 40 mil, um exemplo, 10 mil, e o Márcio diz, eu posso pagar o senhor, nós vamos pagar em 10 mil reais. O que acontece? Então, vamos fazer um termo de mediação extrajudicial. Dali, se o Márcio não pagar, aquilo já vale como um título executivo extrajudicial. E na sentença, no caso da sentença, depois de feita uma arbitragem, é um título executivo judicial. Explicando, então, que a mediação é quando as duas pessoas querem fazer um termo, querem resolver a situação delas, certo? E a arbitragem não, é quando as duas pessoas não têm acordo entre elas. Daí o que acontece? Se chama-se para a sessão da arbitragem, pergunta se elas querem fazer um acordo. Se não quiserem fazer o acordo, então são eleitos árbitros que vão julgar, se vão tratar desse assunto de maneira célere também, porque não tem muito recurso para isso. É a contestação ao ouvida da outra parte, né, doutor? E depois, então, já sai a sentença. E se resolve isso, um processo que ia demorar 10 anos ou 8 anos judiciário, se resolve no máximo em 6 meses, ou até, dependendo da complexidade, pode chegar a 8 meses, 9 meses, 1 ano. Mas só se resolve isso e pronto. Doutor Rubens, além do tempo, o que mais teve de relevância? Tipo, por que vocês decidiram criar essa corte? Além do tempo, ser mais moroso, o que levou lá a se organizar para formar lá a primeira corte? Veja bem, isso aqui nós não foi resolvido isso através pelos próprios, o início dos fundadores, também a maioria tudo era professores de direito da UFSC, tá? E também se resolveram através de grandes entidades que são as nossas fundadoras, que eu vou dizer para ti, como nós temos aqui a OAB, o CRA, o Corecon, né, a Unisul, a UFSC, se eu te falar, são 57 entidades de poder grande que fundaram a Corte Catarinense. É uma corte forte, né? Uma corte de várias entidades. Não é só uma marca, né? Não é só universidades, professores. Não é por isso que nós temos que ter respeito no trato, respeito de divulgá-lo. A gente fala, a gente busca assim, porque as pessoas pensam, às vezes, quando até vem para a gente, pensam que a gente está à mercê de fazer alguma coisa. Não pode. Nós temos a ética, nós temos o conselho de ética, que depois o doutor Marcos vai explicar, nossa ética, nós temos os regimentos, nós temos tudo direitinho, né? Nós tem 26 anos de atuação, né? Não é uma coisa nova. Vamos dar sequência com o Márcio, para ele começar a explicar. Não, mas eu só quero explicar aqui que o senhor me perguntou qual é que são as coisas boas da arbitragem. A serenidade, se resolve ligeiro, né? A simplicidade, não tem aquele protocolo todo frio do fórum, daquela situação toda, né? A economia é 40%, 60% mais barato que às vezes do judiciário, né? Sigilo. O que acontece? Eu estou com um problema com o senhor na corte. Se a pessoa chegar lá e bater no Tribunal de Justiça, não sai nada, porque tem o sigilo. Não tem a propaganda de que você está com um processo contra fulano, contra o Beltrano. A empresa está vendendo a empresa para ele, estão discutindo ali, não aparece, né? A democracia, as partes, vocês escolhem os árbitros e os mediadores. Não é a corte que vai dizer quem é que vai e quem é que não vai. A não ser que nós temos no nosso site todos que são ali para escolher. Mas eu, como presidente, dependendo do caso, eu posso sugerir, mostrar alguns que sejam mais apropriados ao caso. Mas tem um conhecimento na área. Isso, claro, né? Porque os árbitros também estudam para isso. A eficácia,
dispensa a homologação no judiciário, ou seja, fez a sentença, não precisa ser homologada no judiciário, já sai na hora. Né? Título executivo. A seriedade, que todo o árbitro, o árbitro, no caso, ele é equiparado ao juiz de fato e de direito. Tá? Ele é equiparado no momento da sua posição, que ele está fazendo a arbitragem, ele é considerado um juiz de fato e de direito. Ele responde penalmente pelo que se fizer alguma coisa errada. Certo? Então, esse é a responsabilidade. Ele tem responsabilidade. Certo? Criminal também. Criminal, né? Não. Ele tem que... Até isso que eu explico, né? E a preservação das relações que as pessoas vão fazer a arbitragem, conversam ali, já fizemos umas arbitragens, às vezes com valores ou altos ou baixos, não sei o que, a situação toda, e saem amigos, eles saem conversando, que nem dois amigos, se abraçam e vão embora. As pessoas não podiam nem se ver e depois... O que eu comento, naquilo que nós comentamos antes, também fora aqui dos estúdios, né? De repente é sentar e apaziguar, os dois, de repente, chegar num acordo, porque muitas vezes falta aquele momento de um entender o lado do outro, né? Porque não adianta você ter uma proposta para ser boa só de um lado, tem que ser boa pros dois lados, é que nem uma forma de negócio, né? A mediação é o entendimento, né, das partes, né? E a arbitragem, muitas vezes, também leva esse entendimento, acaba levando esse entendimento. Então, a gente já se deparou com arbitragens que as partes um não podia ver o outro, né? Uhum. Mas depois, no decorrer, acabou saindo um acordo, né? Formalizar um acordo. Então, é uma forma também de pacificar, né? É a pacificação. Pacificação. Além desses entes aqui, como é que funciona a organização da corte, assembleia, o conselho administrativo? O Márcio já vai falar. Já vai falar? Estou explicando. Então vamos lá. Eu quero deixar... Só explicando para o pessoal, a pessoa pergunta, conciliação. Conciliação é quando vem uma outra pessoa que fala com uma e fala com outra para resolver um conflito. Isso chama-se conciliação, explicando, certo? Uhum. O que depois nós temos a negociação. Negociação, ambas partes, né? Eu quero comprar teu carro, eu quero pagar, mas não vale nada, mas vamos fazer essa negociação. A arbitragem, a mediação, quando as duas pessoas querem fazer, a gente ajuda eles, mas não podemos dizer, faz isso ou faz aquilo. Eles têm que deixar eles conversarem e fazer. Eles têm que trazer o acordo para nós fazermos, tá? E a arbitragem, então, que resolvemos, de fato, como se fosse um tribunal arbitral que vai resolver. Às vezes composto sempre por um ímpar, ou ou três, ou cinco. Temos casos que já dá uma conclusão. Isso, e pronto. E daí é feito isso direitinho. Estava explicando isso para a pessoa perguntar, que estava falando de negociação. Eu expliquei. Agora o Márcio, então. Márcio, contando para nós aí, como é que funciona a estrutura da corte, assembleias? A corte, ela tem um estatuto, né? O estatuto social tem a previsão de todo do funcionamento, né? Da organização dela, né? E dentro desse, ela tem composta, né? Pela Assembleia Geral, né? Que é a autoridade máxima da corte, né? E daí dentro dessa, a competência dela, né? É eleger, destituir os membros, né? Os membros do Conselho de Administração, né? Deliberar, né? Sobre a fusão, dissolução da corte, né? E também eleger os membros do Conselho Fiscal, tá? Essa é a função da Assembleia Geral, né? Depois a gente tem o Conselho de Administração, né? O Conselho de Administração também tem uma série de competências, né? Até eu peço licença aqui, porque como está no Estatuto e é algo muito, muito elastecido, né? De uma parte que eu achei fabuloso na página, qual é a página do... cortecatarinense.org.br. Lá na corte tem o estatuto, achei fabuloso, uma das primeiras páginas, quando eu entrei lá... Eu faço questão de mostrar tudo ali, como a gente não pode ficar aqui, por exemplo, não adianta a gente ser são muito delimitadas as coisas para falar no sentido de explicar, então nós temos que explicar mesmo, não adianta tem que tirar as dúvidas das pessoas. E lá tá bem transparente, né? O cara consegue olhar, consegue ler. Agora uma conversa mais simples, né? Até ata de fundação, é uma coisa interessante. Agora nós estamos falando com os nossos ouvintes aqui, uma coisa mais sintética, o cara quer se aprofundar. Está lá detalhado tudo, né? Tudo elencado lá, né? Questões de taxas, questões, né, de valores, né? Questões de procedimentais, estão tudo previsto lá também, né? Em resoluções, no nosso estatuto, né? Então, a gente tem o Conselho de Administração, né? Também tem uma série de obrigações, né? Eu posso dizer que, dentre elas aqui, vamos dizer aqui, ó, aprovar o regimento geral da Corte, eleger a diretoria executiva, né? Uma série de outras situações, criar comissões específicas, né? Admitir associados efetivos colaboradores, né? Estabelecer parcerias, né? Então,
dentre uma série de outras competências, né? Nós temos a diretoria executiva, né? E está o nosso presidente aqui da diretoria executiva aqui, né? Que ela é composta por um presidente, o vice-presidente, né? O diretor secretário, diretor financeiro, diretor de marketing, diretor de cursos, né? Ela tem a responsabilidade de administrar todos os serviços né? Para atingir os objetivos da corte, né? É isso, né? Se eu estiver falando alguma coisa... Não, pode ir embora, pode falar, não se preocupe. Nós temos o Conselho Fiscal, né, que é um órgão fiscalizador, fiscaliza tudo que é feito pela Corte, né? Dentre as obrigações, né, as competências, zelar pelas movimentações dos recursos, né? Fazer parecer, né, emitir pareceres sobre as contas, sobre as demonstrações. Tudo direitinho nessas contas. Para ter ideia, acho que eu sou das poucas empresas que o 2023 já foi fechado, já foi aprovado, já está em livro guardado. Legal. Pensar, nós estamos em 2024, mas tem empresas que às vezes está fazendo 2020 ainda. A transparência, a lei da transparência é uma coisa interessante, né? Né? A transparência, e quando tem bem por mim, eu que sou presidente, procuro economizar no máximo, acho que ponho até, às vezes, coloco valores do meu para ajudar nesse sentido, né? Então vamos embora, porque o nosso interesse não é comercial, é social. É social, é o que eu comentei, que dentro daquele guarda-chuva do ambiental, do social, da governança, nós estamos analisando a governança das famílias, das empresas, das pessoas, e do social, é tentar otimizar essa... Aí a relação, né, que a gente tem essa... Né? Eu não estou aqui detalhando aqui a composição, né? Quantos membros, né? Quantos conselheiros, né? Isso daí está previsto lá, detalhado no nosso estatuto, né? A gente tem um conselho de ética também, né? Sim. Que daí ele zela pela observância de código de ética, né? De ética, né? Ele julga e revisa, né? Através das câmaras, os processos éticos, né? Emite pareceres, tá? Dentre outras funções, né? E a gente também tem a Câmara de Resoluções de Conflitos, né? Que é um órgão, né, que é responsável pela resolução e administração das resoluções dos conflitos que estão internos Dando continuidade dessas soluções de conflitos, vamos fazer uma introdução aí dos métodos extrajudiciais. Como é que funciona? Explique como é que são esses métodos extrajudiciais, para deixar os nossos ouvintes, né, mais tranquilos. Outra vez, vamos citar um caso, um exemplo. Mas é uma sigilo. Quando aconteceu. Não. Temos casos, por exemplo, de casos assim que... Cuidado. Não, pois fico pensando, mas tem casos assim, a maioria todos desses casos que chegam empresarial solução de sociedade, que os sócios querem se resolver. Também tem casos de construção, o cara fez uma casa, não ficou direito, aquela coisa empresarial, comercial, compra e venda. São acordos contratuais, né? São diversas situações. Não, condomínio, né? Que nós atuamos no seguinte: condomínio, representação comercial, seguro de saúde, título de crédito, vizinhança, escola, né? Locação comercial, relações trabalhistas no sentido aquele que a lei ajuda, a pessoa pode ter um piso de do INSS, dois pisos do INSS, daí ela já podemos ajudar nesse sentido, contrato geral, marcas de patente, responsabilidade civil, comércio internacional e Mercosul, que foi feito até para isso. Então, são diversas situações assim, que a gente tenta buscar fazer acontecer. O que nós não podemos fazer, no caso, quando se trata com bens disponíveis, né? Quando é adotado de menores, onde o Ministério Público seja presente para resolver, né, doutor Márcio? Algumas questões administrativas, né, questões ambientais, né, daí que existe uma impossibilidade, né, de ser. Mas praticamente tudo que existe de discussão, né, grande maioria que existe discussão no judiciário, pode ser judiciário. E das mediações? Acontece similar? Não, as mediações são mais problemas assim, por exemplo, de mediações de PJ com PJ, empresarial nesse sentido. Como estou falando, a pessoa que vai comprar um carro, por exemplo, e vai fazer a prestação de um amigo ali, já faz aquele sentido, né, de resolver, porque quando entra uma arbitragem para nós tentamos puxar para mediação para resolver no momento. Mas a maioria que vem para nós de mediações são assim, aluguel que o cara não pagou, aquele sentido que a pessoa quer pagar, mas não tem dinheiro, não quer fazer como, porque se a pessoa não tem, a gente dá um jeitinho de assinar, de fazer e conseguir
honrar com o seu compromisso. Eu quero deixar bem claro também que ninguém é obrigado a comparecer para fazer uma mediação, uma arbitragem, se for chamado pela corte ou por qualquer outra câmara, né? Ninguém é obrigado a comparecer se no contrato dela não tiver a cláusula de compromissória que diz que deve ser feito pela arbitragem ou mediação. Certo? Por exemplo, eu comprei um negócio no Peixe, sei lá, numa loja aí. Lá não tem um contrato de arbitragem e mediação. Então, eu não posso ser chamado para uma... Não vou. Tem que estar no contrato. Tem que estar no contrato. A não ser que as partes elejam, né? Elas têm que eleger. Se não elegeram, não sabe. Que é a forma mais rápida de solucionar essa disputa, né? Agora, a gente pode até tentar, né? Tu tá com um problema com o Dr. Márcio aqui, tu quer fazer pela arbitragem, e ambos os contratos de vocês é pelo fórum. Vocês dois podem mas sim, vamos fazer pela arbitragem, que é melhor, ok, vamos lá. Vocês fazem uma cláusula, o termo de arbitral, o termo de mediação e ficar fazendo tudo isso aí. Então, tem alguma vantagem? É só pelo tempo a diferença de mediação e arbitragem ou envolve mais o aspecto tempo? Tempo, não precisa de advogado. Não precisa de advogado. Não precisa de advogado, pode ser pessoa civil, claro. Pode ser, não precisa, não é necessário que venha advogado. Se outra parte vier, elas vão perguntar se tem algum problema, porque de repente quem vai resolver são eles mesmos, né? Tá entendendo? É aquela coisa, né? É o Joãozinho e o Joãozão, né? Ele tem como pagar, o Joãozinho não tem, vai chegar lá assim, mas vai ser olhado com os mesmos olhos aqui. O advogado vai acompanhar, talvez dar uma segurança mais para ele que isso ali já conversa. Mas que não seja porque não é obrigatório. Não vai quebrar a imparcialidade. Não vai quebrar, não tem como quebrar. Até porque é corte. Não. Isso é uma coisa que às vezes fica difícil, que as pessoas até... eu procuro me poupar mais, porque o pessoal pensa, porque a gente dá um abraço numa pessoa, a pessoa já, né, a gente tem que ser sisudo. Agora eu entendo porque, né, as pessoas são, porque nós somos, quando estamos trabalhando, somos como se fosse juízes da falta de direito, como eu expliquei, né? Então, a corte, é nesse sentido, é isso aí. E quem é associado da corte, no caso, pode atender o Brasil inteiro, até fora do país, né? Cortes internacionais? Nós temos convênios com várias cortes dos outros países, da Suíça. Tinha um árbitro nosso que trabalhava lá, tem na Argentina, tem várias cortes assim, ó, também que fazem parte. Vamos passar para o nosso segundo tema do nosso podcast aqui, que é ESG nas soluções de conflitos. E agora eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Márcio. Quais os princípios aí da ESG nas práticas de incorporação na mediação? Tipo assim, as práticas da ESG. A gente viu que as práticas são de ambiental, social e de governança. Conta para nós aí como que a corte se vê nessas práticas aí. Bom, é assim, né? Eu acho que essas práticas, elas estão incorporadas na corte, né? Porque ela busca minimizar os impactos ao meio ambiente, né? Colaborar aí para uma sociedade mais justa e responsável, né? Otimizar a justiça, tá? Trazer segurança jurídica, tá? Ela adota processos de administração, processos administrativos sempre transparentes, né? Como a gente estava conversando agora, né? As nossas questões estão claras, estão dispostas lá no nosso site, lá tem o nosso estatuto, tem nossas resoluções, né? Que esclarecem as taxas, os valores, né? Como é que é o funcionamento. Então, por exemplo, né? A realização hoje a gente tem realização de arbitragem, né? Mediação e arbitragem online, né? Citação e intimação através de e-mail, né? Tudo isso é regularizado, tudo isso legalmente é possível, né? Nós temos também que a digitalização a partir de 2021, todos os processos que tramitam na corte foram digitalizados, né? Então, nesse sentido, eu penso que está bem incorporado na corte essas questões. Vou fazer um comentário. Há a possibilidade de fazer um acordo, tipo assim, ó, com um aplicativo, uma pessoa não está presente? Deixa para os nossos ouvintes aí. Veja bem, nós temos no nosso próprio site, tem ali uma abertura ali, ó. Resolva o seu problema, não pode ser se é esse o menu, mas traga o seu... Quero fazer uma mediação online. A pessoa clicou ali, vai botar o nome, vai dizer o problema direitinho. Eu vou pegar, vou conversar com a pessoa e já vou acionar 2 árbitros para marcar uma data, um árbitro, um mediador para resolver o problema no online. Online eles vão se conversar, vão falar, o árbitro vai ter condições de fazer a sentença ali no caso, ou fazer o termo de mediação, eles já assinam online, a pessoa recebe e acabou tudo. Então, já fazendo isso, já estou fazendo isso com Chapecó, com Goiás, já estamos fazendo isso, não é novidade. Mas é uma técnica nova que está solucionando o problema. É muito mais rápida, né? É porque a corte veio de um berço assim, de pessoas inteligentes demais,
e pessoas também de idade, tá entendendo? São 26 anos, mas foi feito assim por pessoas que... nosso grande professor José Luiz Soberas, que era o vice-reitor lá de Direito, que todos os advogados conhecem, que ele faleceu, fez um ano agora, mês passado, e eles até os 89 anos, ele era uma pessoa assim que bem para frente, tá entendendo? Só que viu o futuro na parte de mediação e solução, né? Imediata, novas tecnologias. Então nós estamos tentando fazer, nós temos que ser ousados, né? Nós temos que ser ousados, temos que fazer. Então, eu digo que além de ousados ter uma assertividade e uma tomada de decisão rápida, né? Tipo, Isso. As pessoas são tão modernas, os jovens que estão nascendo hoje, a tecnologia está na raiz, né? Comenta sobre aquela situação que estava fazendo a mediação, a arbitragem lá e uma parte não veio, que era pelo telefone. Não. Eu, por exemplo, nós tínhamos um caso lá de uma mediação, as duas partes. E uma parte chegou e outra parte era para vir às 3 horas, era 20 para as 3 e não vinha, então eu liguei para a parte lá. Doutor, boa tarde, o senhor está vindo? Eu não vou porque não sei o que eu estou em Brusque, o senhor não vai vir? O senhor está em Brusque? Sim, mas o senhor vai dar revelia, é isso, doutor. Mas como não? Vocês estão brincando, porque uns às vezes pensam que não é séria a corte nesse sentido. Não, vai dar revelia. Vai, e agora como é que eu faço? Não, vou tentar lhe ajudar, mas o senhor vem... Tá, eu estou indo para ir daqui 20 minutos, só tá de helicóptero, ele tem isso para ele, né? Vindo lá para cá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar com outra parte lá para ver se podemos fazer híbrida a situação. Eu falei com outra parte, casualmente. Doutor, é o seguinte, é isso. Não, vamos fazer híbrido. O doutor tinha o direito todo de fazer a rebelia, né? Não vou eu. Né? Senão, é isso, né? Mas acontece que o doutor expliquei para o doutor a situação, não, vamos fazer. Daí fizeram. Então ficou legal isso aí. Foi uma coisa assim que eu tive que fazer. A autonomia das partes. Resolveu o problema, né? Sim. Agora, se eu dissesse para ele, não, vem que nós vamos fazer de outra parte lá, já tem que estar em parcialidade. Se fosse no judiciário. Não aconteceu. Por isso que aí a gente vê a eficácia, né? Eficiência e eficácia. Eficácia, porque as pessoas às vezes pensam assim, tá com uma sessão e tá com algum problema de doença, alguma coisa, mande para mim um dia antes ou umas horas antes, que eu tento falar com outra parte, explicando. Agora não pode chegar não. Se a pessoa não se apresentar numa sessão de arbitragem ou mediação sem ter um devido uma justificativa, vamos embora. Segue, mais sério ainda que possível. Processo judicial. E tem algum impacto, alguma relevância empresarial que o nosso doutor Márcio gostaria de falar aí para nós, explicar para nós como é que funcionam esses impactos? Tem alguma relevância isso no caso empresarial? Com certeza, né? Eu acho que com todas essas vantagens que foram faladas, eu penso que trazem um impacto, né, na questão empresarial, com certeza, né? Assim, ó, aqui a gente é importante, né? Mais uma vez, o doutor Rubem já falou, a questão que a gente está tratando de direito disponível, né? Algumas situações até existe a possibilidade de a gente atuar em direitos indisponíveis, desde que haja uma autorização judicial, né? Um encontro de vontade das partes, né? Mas assim, ó, questão na mediação e arbitragem, elas podem ser livremente negociadas, né? Então, na questão empresarial, eu penso que isso vai trazer uma pacificação que as partes vão dizer assim, vão resolver e não vai gerar um maior impacto, até nas parcerias, nas questões, isso vai, vamos dizer assim, se perdurar numa situação que é da mediação e arbitragem, né? Então eu penso que nessa situação aí se aplicaria uma solução. Exatamente. Não, só a dúvida que todos os empresários que não estão nos ouvindo aqui, só para explicar que às vezes o pessoal, não pode ser, isso não pode dar certo, isso é tão bom, como é que dá certo? Não vou acreditar nisso, então prefere ficar com o advogado, o sistema jurídico dele, que é o mais confiável no sentido para ele, né? Mas acho que as pessoas têm medo de mudar, mas tem que dar uma mudada, experimentar, falar com a gente, passar alguns casos para arbitragem, mediação, extrajudicial para ir resolvendo, para depois entender, né, como é que funciona. Esse foi o intuito da nossa Conexão SG, trazer os empresários para cá para nós sanar esses... É importante, né, deixar assim, o advogado ele tem uma grande importância, né, até no auxílio do cliente, mas assim, ó, a mediação e a arbitragem, né, elas estão, apesar de ser uma lei antiga, ela está muito à frente das situações que a gente está acostumado no Brasil, né? A litigiosidade que existe, né? Que a gente... Quantos mil processos existem no Brasil hoje? Quantos poderiam
se resolver... Pode ter certeza que acho que é mais que habitantes, pode ser Eles seriam desafogar o judiciário. Com certeza. E, inclusive, tem magistrados, né, que na resolução ali dentro de um processo, eles indicam as partes para fazer através da arbitragem. Dependendo da complexidade, né, da necessidade das provas que vão ser... Exato. E a própria corte tem pessoas capacitadas. Nós temos juízes que são associados da corte, que foram associados da corte, que foram fundadores da corte. Temos juízes, desembargadores, tá, que apoiaram a corte, apoiam a corte. Isso nos levou a crer que nós estamos pelo caminho certo. Agora, você vai me perguntar, e como é que faz para a pessoa ser associada da corte? Né? Se ele me perguntar como é que faz. Veja bem, só explicando, a lei é bem clara, qualquer pessoa pode ser mediadora ou árbitra judicial. Curso superior. Não exige nada, a extrajudicial, tá? E o que acontece? Mas acontece que nós da corte não podemos pegar uma pessoa sem dar explicação, sem dizer como é que tem que ser, como é que não ser. Claro que nós temos, daí a corte fizemos um curso com essa pessoa de 35 horas, né? E a pessoa que, hoje, a maioria do que está vindo para nós associados são advogados. Sou bem sincero, professor, como eu falei no início, né? Mas a pessoa que quer ser, aguarde, veja nas nossas plataformas, quando é que vai ter o próximo curso. Agora nós estamos terminando um curso, né? O nosso interesse é explicar direitinho toda a situação, não de modo juridiquês, né? Que fala, mas uma maneira que a pessoa... Porque ali é bem clara, qualquer pessoa pode ser árbitro e mediador. Até a profissão de árbitro mediador extrajudicial já é considerado profissão. Já é profissão? Já é profissão. E tipo, óbvio que tem que ter uma boa reputação ilibada, né? Para entrar e conhecimento. Não, isso. E conhecimento, né? Não, isso a pessoa tem que ter boa vontade. Acho que não é porque qualquer pessoa, né? Não vou discriminar qualquer pessoa, mas às vezes tem pessoas que já tem aquele dom da palavra, de conversar, de entender, né? As famílias antigamente tinham essas pessoas, né? Tinham os conciliadores, né? Isso. Intervalozinho? Vamos. Rubens, sobre o futuro, nós entrando agora, futuro da corte, conta para nós um pouquinho, que sugestão você daria para a corte, para as pessoas, para os nossos ouvintes, para os empresários, para os stakeholders da região, para as pessoas, o que você acha que vai acontecer com o futuro, daqui 10 anos, daqui 5 anos, que metodologia será que vai ter, o que a gente pode mudar no judiciário, nessa parte de conciliação, de mediação, acordos aí? Conta para nós pela tua experiência aí de vários anos, né, na área jurídica. Eu entendo, né, que com o tempo, né, hoje em dia, 10 anos passam em um ano, né? Eu só acho que vai ser tudo sendo resolvido através de online. Vai acabar essa papelada, vai acabar a situação. Os advogados vão trabalhar online, os juízes vão trabalhar online, quando já estão trabalhando. Já estão, né? Então, acho que deveriam resolver os assuntos que podem resolver extrajudicial para desafogar o judiciário, não queremos coisas de grandes, queremos só coisas pequenas para aquela pessoa ter sucesso ao quitar a sua ação ali, a resolver o seu problema. Isso seria interessante para nós. Agora, o futuro a Deus pertence, né? Porque de repente nós estamos falando aqui, amanhã depois tem um decreto lá no Supremo, acabou, se não tem mais isso, não tem mais aquilo. Eu não sei dizer. De repente, às vezes, toda a gente está vendo assim, às vezes acontece coisa assim, acabou, se é proibido, é verdadeiro, não é? Tem que saber a lei que vai acontecer, né? Mas a tendência está indo por aí. Nós estamos recebendo grandes apoios, né? De grandes juristas, né? Então, isso aí para nós é bom. E como que a corte está se preparando para essas mudanças? Tipo, ela tem algum preparo para os próprios árbitros, juízes? Não, a corte está... Inclusive está preparando porque nós estamos formando pessoas, árbitros e mediadores, já estamos em torno de 120 mediadores árbitros que podem atender uma demanda grande se vier, né? Porque se não vier, não adianta, mas não está preparado. E há bastante demanda na Câmara hoje? Não, são poucas demandas. Se todos os árbitros trouxessem, porque às vezes os árbitros não vão, porque o árbitro tem que buscar clientes para a corte e para eles também, entendeu? Mas como isso não acontece, o que acontece? As pessoas me procuram, são pessoas que eu já tenho relacionamento de 20 anos, que as empresas grandes que vão trazendo, eu vou botando, colocando isso. Só para fazer estimativa, desse um ano aqui, vamos botar, um ano já foi usado mais ou menos, já 30 árbitros fizeram o seu trabalho. Para mim foi grande até isso aí. O que eu procuro é ajudar eles e botar eles para fazer a arbitragem, até para aprenderem, né? Para depois indo se entusiasmando também, né? Eu penso que a evolução, né, é uma questão cultural, né? É a conscientização da importância da mediação e arbitragem para a sociedade,
né? Ela contribui com o desafogamento do judiciário, a resolução ágil dos conflitos, né? A preservação das relações, né? Economia, né? Economia de recursos, porque um processo que dura 10 anos, qual é o custo disso que tem? Né? Exato, né? Tu ganhar 10 mil em 10 anos é diferente tu ganhar 10 mil em 6 meses. Que toda mudança ela é difícil de ser aceita, né? Então, é uma mudança. Tipo, nós temos um judiciário que funciona há quantos anos? Né? Mas é importante registrar que o STJ reconhece a eficácia, a regularidade da mediação e arbitragem. Se tu fores analisar... Ele é uma lei federal, mano. Ele é uma lei federal. O julgado do STJ tem a validade plena, né? Então, isso é muito importante. E eu penso que o futuro, né? Sem tirar a responsabilidade, né? Sem tirar o reconhecimento do Poder Judiciário, eu penso que é uma outra mão para desafogar isso tudo. Porque senão a gente vai precisar cada vez mais vezes para julgar coisas que muitas vezes não são tão complexas, poderiam ser resolvidas de forma muito mais célere. Márcio e Rubens, tipo, como é que funciona os serviços oferecidos para a corte? O que se sugeriria para os nossos ouvintes? Deixa bem claro para eles, a gente oferece tal serviço, onde é a sede de vocês, tem um e-mail, tem um agendamento para vocês mostrarem o serviço para uma empresa que quer conhecer, para uma pessoa que quer conhecer, para nós ampliar essa mudança, né? Tipo, nós fomentar esse sistema que, tipo assim, que deixar claro para os nossos ouvintes, para os nossos empresários, né? Como funciona, que ela é ativa, ela funciona, ela tem validade jurídica, né? Para sanar esses problemas a curto espaço. Então já vou te cortando. Nós temos uma sede, né, Rubens? A rua... Patrício Faria, 101, sala 603, escrito a Corubi. Temos a sede lá. Isso. Nós temos a nossa página, né? A LinkedIn, Corte Catarinense. Corte Catarinense. Instagram. Né? No Facebook. Tem todos esses... Tem nosso site. No site. E aí, nessas plataformas, a gente tem... No próprio site, eles podem me fazer pergunta que eu respondo, né? A gente está à disposição para receber a todos, para esclarecimentos, para uma conversa, para... Então... Os empresários que querem fazer uma palestra para a corte vai fazer essa palestra, vou estar presente para explicar bem direitinho como é que não é, claro. E não tem panorama geral. Eu tenho feito nas faculdades, já fiz na Unisul, já fiz aqui na Univale. Então, são coisas para explicar para os alunos, né? Para explicar para os professores também que isso aqui é a tendência. Isso aqui é a tendência, é o futuro. É a tendência, é isso aí. É a resolução de conflitos extrajudicial de maneira séria, de resolver. Ninguém tem um porquê ficar esperando. Tá entendendo? Chegamos ao fim de mais um podcast. Agradecemos a presença do Dr. Márcio, nosso assessor da corte, nosso presidente Rubens. Obrigado pela presença aqui no Instituto Bertol. Ok. Nós trabalhamos aqui, esperamos fazer umas parcerias aí com o Instituto a longo espaço de tempo. Agradecemos também ao Instituto Bertol por disponibilizar esse espaço, Russell Bedford Brasil e Bertol Advogados Associados. Até o nosso próximo podcast. Até logo, obrigado. Obrigado.